Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. David Santiago. Marta Meitinho Oliveira. Maria Lopes. Olá a todos, bem-vindos. Eu sou a Sónia Sapaz e este é o Poder Público. Esta semana os líderes partidários começaram a participar nos debates televisivos que nos vão acompanhar até aos primeiros dias da campanha e até este momento já se realizaram 5, salvo erro, são mais de 30 ao todo, incluindo o da rádio. Como é habitual, os debates começaram sem se conhecerem todos os programas eleitorais, ainda só o PS é que entregou o seu, e se me permitem eu vou começar exatamente por aí. E começo por ti, David. O programa socialista tem um cenário macroeconómico que Pedro Nuno Santos definiu como prudente, porque põe a economia a crescer de 2% ao ano, com um déficit de 0,4%, salvo erro, no próximo ano. Tu explicarás melhor. Queres ajudar-nos a descortinar um pouco a importância destas projeções? Eu acho que isto é importante politicamente, embora sejam questões mais de economia, mas neste caso tem uma importância política e que é sublimada por aquilo que foi o relatório de hoje do Conselho das Finanças Públicas, que se mostra muito mais pessimista do que se mostrava em setembro. Ele prevê agora, por exemplo, um saldo orçamental nulo neste ano, em vez daquele que é o excedente que previa o CFP em setembro e daquilo que é o excedente que prevê o Governo no Orçamento do Estado. E antecipa já um regresso, e podemos dizer que é uma espécie de regresso em grande aos déficits no próximo ano, com um déficit orçamental de 1% em 26. E nós devemos levar em linha de conta que isto são estimativas feitas ainda sem contar com os potenciais efeitos da guerra comercial que, entretanto, está a ser promovida pelos Estados Unidos, o que poderá causar aqui mais desenvolvimentos negativos para a economia internacional. E, portanto, esta degradação que nós vemos aqui decorre sobretudo daquele que foi o aumento da despesa gerado pela... Das carreiras? Sim, pela valorização. Há aqui dois lados. Portanto, o aumento da despesa, por um lado, com os salários, devido sobretudo à valorização das carreiras, que houve várias carreiras especiais valorizadas por este governo, mas também pela perda de receita gerada pela descida do IRS e do IRC. Nós sabemos que este governo insiste que a diminuição do IRC não significa que haja uma perda de receita. Dão sempre o exemplo daquele ano ainda com Passos Coelho em que se baixou o IRC e a receita aumentou, mas veremos, não é a conta, ou pelo menos a estimativa, a projeção que faz o Conselho das Finanças Públicas. E ora, nós neste cenário de incerteza e que poderá penalizar ainda bem mais a economia internacional nos tempos que vierem, e numa altura em que os próprios economistas estão a alertar para os riscos de uma recessão global, o PS vem comprometer-se com um déficit de 0,4% no próximo ano. Isso deixa muito pouco espaço orçamental para acomodar a tal eventual degradação da situação económica, além de também pode aqui desvirtuar, ou melhor, alienar aquilo que foi o capital político que foi conseguido ao longo da governação de António Costa, das contas certas. Eu não sou defensor de excedentes exagerados que comprimam demasiado a certos setores do Estado e serviços públicos. Acho que em certos momentos até poderíamos ter tido uma consolidação das contas públicas com déficits menores sem penalizar tanto a qualidade dos serviços públicos, mas há aqui também um sinal político, não é? E o sinal político que dá o PS, para mim, neste caso, não me parece muito bom, até porque pode criar aqui problemas no próximo ano por falta de margem para acomodar, lá está, essa degradação da situação económica. Nós vemos que o PS justifica isto com o facto de ser no próximo ano que pesa mais a componente dos empréstimos do PRR. Só que, por outro lado, nós também sabemos que, tendo em conta as dificuldades de execução, este governo, o próprio ministro Castro Almeida, que tem tutela da pasta, já admitiu uma concentração de esforços, sobretudo nas subvenções, que são a fundo perdido e que representam a fatia de leão do PRR, e o que deixa aqui espaço para, de facto, o PRR não ser executado a 100%, neste caso por causa dos empréstimos, que pese embora sejam a custos bastante bons para a República, exatamente, com juros baixos, poderá, ou seja, tendo que abdicar de alguma coisa, abdicar-se dos empréstimos. E, portanto, o PS tinha aqui toda a margem
para poder apresentar um saldo diferente, uma previsão diferente, que não alienasse, porque eu acho que politicamente as pessoas aqui não lhes interessa muito se o déficit é 0,1, se é 0,4, é mais a ideia de que o déficit, de facto, poderá ser mau, a menos que estejamos numa crise como a da pandemia, e, portanto, nesse sentido, estamos a alienar um capital político que foi granjeado pelo PS, foi pela anterior governação, e eu acho que, neste caso, não me parece a melhor aposta política. Só mesmo para terminar, este governo, que vai amanhã revelar o programa eleitoral, onde estará o cenário macro previsto, não deu ainda, tem dado indicação de que não terá seguramente um déficit. Isto será uma arma de campanha. E será uma arma de campanha em que teremos, de um lado, e já começou a dizer que está de regresso o PS das bancarrotas e do despesismo de Sócrates, independentemente da maior adesão ou não à realidade deste tipo de argumentação, a verdade é que este governo, ou a AD, poderá jogar esta arma política e para o PS explicar que isto tem a ver com os empréstimos do PRR, ainda por cima num contexto de incerteza internacional. Eu acho que vai ser politicamente muito pesado para o PS esta aposta. Vai ser, mas perante as projeções hoje do Conselho de Finanças Públicas, não achas que vai parecer mais realista do que um governo que diz que não vai ter déficit? Eu diria que este macro do PS também ainda não tem em conta a guerra comercial que está neste momento em curso. E, portanto, parece-me claramente que não, até porque eles justificam-no precisamente com o PRR. E, portanto, mais realista ou não, veremos o que é mais realista. Porque e o facto de ser mais realista não quer dizer que dê mais votos. Que dê mais votos. Aqui acho que tem muito a ver com argumentação e narrativa política. E o PS perde aqui a possibilidade de dizer, ok, vamos apostar num saldo nulo, que seja, porque neste momento conseguimos até uma consolidação das contas públicas com saldo nulo, mas sem pôr em causa o equilíbrio das contas. E do outro lado vamos ter um governo a dizer que se calhar vai apostar num excedente só de 0,1 ou até de 0,0, que terá maior margem para acomodar, lá está, os tais riscos e a incerteza que virá. E, portanto, eu acho que neste momento, a este nível, os dados são todos favoráveis à AD. Muito bem, Marta, tanto Pedro Nuno Santos como Luís Montenegro já deram a entender que só querem governar se vencerem as eleições, pondo de parte a hipótese de uma geringonça de esquerda ou de direita. Devemos levá-los a sério ou achas que esta é uma forma de motivar os seus eleitorados a não desperdiçarem votos? Acho que é esse o objetivo, pelo menos, porque também ainda estamos um bocadinho longe do dia das eleições, não é? É no dia 18 de maio. Se neste momento não estivessem a apostar no apelo ao voto útil e estivessem numa estratégia de defender já as geringonças à esquerda ou à direita, acho que já era um bocadinho deitar a toalha ao chão assim demasiado cedo, parece-me. Eu acho que talvez fosse mais útil, neste apelo ao voto útil, os líderes, principalmente do PS e PSD, que é o que conta aqui, levarem um bocadinho mais a sério o que é a expressão de voto útil, tentar transpô-lo um bocadinho, como é que nós vamos transformar este voto no voto útil. Porque tem havido muito pouca conversa sobre isto que nós agora estávamos a falar na campanha, um bocadinho mais sobre a questão do se é déficit, se é excedente, mas quer dizer, o déficit e o excedente é o fim da linha de um problema que vem antes, que é o problema económico. E tem havido muito pouca conversa ainda entre os líderes e no que eles vão transmitindo sobre os impactos que a guerra comercial pode ter no programa deles. Embora o do PS acabe por ser, que é o que é já conhecido, acaba até por dar alguns elementos sobre isso. Não só ao nível da narrativa que é construída e que usa muitas frases, muitas palavras como vulnerabilidade, a necessidade da prudência, a necessidade de medir não só o valor dos impactos, mas também como é que eles se vão estender ao longo do tempo. Portanto, o PS também olha para esta guerra como um fator externo que não controla e que pode ter um impacto por vários anos e não só num único ano, e chega ao ponto de dizer, nós fizemos o nosso cenário macro, mas calculámos aqui quanto é que a guerra comercial pode tirar ao nosso PIB em cada um dos anos e acrescentando àquilo que o David estava a dizer, o PS prevê para 2025 um crescimento de 2,3%,
mas diz que Certo. mas diz que pode ser de 1,4 se houver guerra comercial se concretizar com a dimensão que E como é que eles isso esperaram. controlava o déficit, não é? Pronto. E depois tem para 2026 2,1%, tira-lhe 0,7% com a guerra comercial, portanto ficamos também em 1,4%. E isto é todo um paradigma diferente, não é? E eu acho que o que poderia ser útil para as pessoas e tornar o voto útil era, de facto, discutir o que é que menos crescimento pode implicar na nossa economia, porque alguma coisa vai acontecer, não é só olhar para um excedente ou para um déficit e dizer, pronto, este número foi pior, não é? Aquilo materializa-se na vida das pessoas. O que é que acontece na vida de cada um? Vai haver coisas que provavelmente Portugal queria fazer e não vai poder fazer, independentemente de quem é que lá está. E, portanto, acho que era útil entrar nessa discussão. Por falar já em desperdício, enfim, no debate com Mariana Mortágua, e esta é a semana dos debates, como disse, o líder do PS pediu ao eleitorado que não disperse votos e disse mais, disse que se em vez de terem votado no Bloco as pessoas tivessem votado no PS, isso teria sido suficiente para a AD perder as eleições. É outra forma de falar de voto útil. Se houvesse o PS à esquerda, o PS ganhava, não é? É aquela voto útil de que habitualmente se fala. Maria, pareceu-te que Mariana Mortágua reagiu bem a esta alfinetada? Porque isto, no fundo, foi um picante. Foi, mas alguém pode reagir bem a ouvir uma pessoa na sua frente dizer votem em mim porque o voto no partido desta senhora é inútil. Não, quer dizer, ninguém pode reagir bem, ainda que Mariana Mortágua até tenha tido... Enfim... o debate entre eles também não foi algo assim tão duro, não é? Não, portanto, não foi nada duro, antes pelo contrário. Portanto, ela também não teve uma atitude muito exacerbada, mas nitidamente Aliás, não gostou, não é? Num debate daqueles não se esperava aquele final. Não, exatamente, não se esperava. E ela até disse, depois de levar com esse desafio de Pedro Nuno Santos, não é, aos seus próprios eleitores, a dizer, ela até disse que há sempre disponibilidade do Bloco para um acordo com o PS, mas é assim, ela até lembrou, atenção, que isso, que ficar em primeiro lugar não determina nada, se calhar a lembrar-lhe, bom, não se esqueça que nós fizemos a geringonça, não é? Em 2015, e procurou colar o Pedro Nuno Santos a dizer que tem a bala de prata, a ideia da bala de prata, que é o Luís Montenegro, não é? Portanto, ele está à espera de governar com a viabilização de Luís Montenegro, e a verdade é que alguns ministros, nomeadamente António Leitão Amaro, já veio dizer que não sabemos muito bem se temos assim tanta obrigação de reciprocidade com o PS. Mas pronto, enfim, como diz esperar. Alexandra Leitão em relação ao Montenegro, também Exatamente. tem dúvidas que deva voltar a fazê-lo. Exato, mas eu só queria lembrar aqui uma coisa, que Pedro Nuno Santos se calhar está a fazer aqui um bocadinho as contas erradas, porque ele esquece que houve uma coisa chamada ADN, que teve 102 mil votos, não é? Sim, é verdade. E que nós sabemos que boa parte dessa votação, não sabemos obviamente quanta, mas uma grande parte dessa votação se deveu a um engano dos próprios eleitores, dos eleitores do PSD e do CDS, não é? Dos eleitores sociais-democratas. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho pessoas conhecidas que disseram eu enganei-me. Foi uma coisa muito debatida na altura. Sim. O ADN tinha tido 10 mil votos nas e legislativas para anteriores, 100 mil. não é? É verdade que, entretanto, entre 2022 e 2024, eles tiveram um bocadinho mais de repercussão pública, etc. Mas ainda assim, passar de 10 mil para 100 mil foi muito. Além disso, as contas que se fazem, mais ou menos por alto, tendo em conta a votação que houve no ADN... Deixa-me só acrescentar que, salvo erro, o Pedro Nuno Santos disse que lhe faltaram 70 mil votos para ficar à frente. Não, mas são 52 mil. Ou 52 mil. Portanto, seriam provavelmente o ADN... Sim. Mas a questão é que, segundo contas que se fizeram, tendo em conta a votação do ADN em 2022 e em 2024, se não tivesse havido esses enganos todos, a AD poderia ter tido mais 3 deputados, não é? Como é que isso se arranja, tendo em conta que o ADN não elegeu ninguém? Sim, por causa dos votos, aqueles votos desperdiçados que tantas vezes falamos, e dos não é? círculos onde estariam esses Exatamente, votos, portanto,
Se a AD então teria mais, pelo menos 3 deputados, bom, o Pedro Nuno Santos tem que pedir muito, é muito bloquista, muito mais do que 50 mil bloquistas. Portanto, eu acho que há aqui uma falha nas contas do secretário-geral do PS. Mas, é assim, voltando à tua pergunta, Mariana Mortágua reagiu como dentro dos limites poderia reagir. E até mostrou ali alguma humildade, porque depois disse exatamente isso, continua a mostrar a disponibilidade do Bloco para dizendo mesmo, há sempre disponibilidade do Bloco, porta mais escancarada do que esta é difícil, não é? Para um acordo com o PS, porque a esquerda do PS sabe que não há outro porto de abrigo, não é? E já mesmo este, não sei se dificilmente estará aberto 18 de maio. Depende, só a 19 de maio é que se sabe, 18 de maio à noite é que se sabe. Ainda é difícil. Só uma nota em relação a isto. Eu gostava só de dizer que eu não me lembro de nenhum líder do PS ou do PC que não tenha apelado ao voto útil. Sim, sempre. Sempre. Sim, Portanto, sim. é sempre. E num contexto de maior fragmentação parlamentar, ainda faz mais sentido, digamos assim, para quem é líder desses grandes partidos, fazer esse pedido. Este apelo será ainda mais, este apelo ao voto útil será ainda mais extremado na última semana da campanha eleitoral. Completamente. E Então, crescendo. sim, sempre Estou à espera crescendo, os discursos mudam e são cada vez, e dramatiza-se cada vez mais o voto útil nesses últimos dias. Portanto, isto até... E ele também só fez no fim do debate. Também. Portanto, é sempre nessa lógica. Exato. Estou à espera que isso aconteça. Confesso é que não o esperava no fim de um debate que tinha sido cordial. Tão cordial, sim. Então Mas passei a dois no para parque. transmitir a sua mensagem Claro, política. claro. Né? E Portanto, provavelmente aquele era mais importante. Esse foi o momento mais interessante, assim, mais É verdade. picante Sim, É do verdade. debate. O que deu ali alguma... Sim, até porque... Alguma cor. Eu por acaso até acho que o debate, em termos das propostas de cada um para a habitação, que não são assim tão diferentes, porque o foco é na habitação pública, mas há ali, depois no tipo de soluções mais práticas, Sim. há de facto ali algumas alterações, E foi duro, algumas e foi duro diferenças. Pedro Nuno, na maneira como avaliou a questão da fixação de rendas, porque Exatamente. de facto já teve efeito Sim. contrário em alguns países. E portanto não foi assim propriamente tão de mãos dadas e eles estiveram ali um bocadinho picados e o nessa início com a questão. defesa também. Sim, e também na questão da imigração, em que o PS o Bloco pretende o regresso da manifestação de interesse e o PS também já disse que não, assim como, Exatamente, sim. como era, não voltará, não é? Não, o PS vai em toda a linha ao encontro daquilo que é o programa do PSD Na imigração. Na imigração, totalmente. Sim. Estamos a divergir um bocado, mas só na defesa há uma nota, que é tanto Pedro Nuno Santos como Luís Montenegro continuam a acreditar no e a defender o indefensável, que é possível reforçar o investimento na defesa sem cortar investimento noutros lados, o que é Acreditar ou a fazer-nos acreditar. Não fazem acreditar ninguém que tenha 2 dedos de testa. Não, É completamente irrealista. E perante as contas que apresentam. Todos jogando no Euromilhões. É irrealista, não é? Então devem estar a contar com uma daquelas cláusulas de exceção da Comissão Europeia para passar nos Está bem, pingos da pois, chuva. mas é preciso. Ainda o Ferro Rodrigues diz-nos hoje em entrevista Sim, que sim. ele é economista de formação, toda a gente sabe que é impossível. Sim, não dá. O cobertor tem aquele tamanho, e portanto se chegas para um lado não dá para o outro. Mudemos agora um pouco a agulha para um tema que também marcou a semana e que vai de certeza marcar os próximos tempos e já falámos aqui dele, que é as tarifas aduaneiras que os Estados Unidos impuseram unilateralmente a dezenas de países e territórios. O caso mais grave, sabemos, é o da China, que já vai com 125% de taxas, mas a União Europeia também está entre os contemplados. O governo anunciou, entretanto, que conta debater propostas para responder às tarifas no Conselho de Ministros, que está a decorrer exatamente neste momento, e o PS criticou a inação, ao contrário do que fez o governo espanhol. David, eu sei que o Conselho de Ministros está a decorrer ainda, também sei que houve algumas coisas que já se falaram. O que eu te pergunto é qual é a margem do governo português e que medidas achas que podem ser tomadas? A margem é relativamente grande, digamos assim, porque o tipo de medidas que se tomam nestas ocasiões são sempre mais ou menos as mesmas. Não acredito que haja aqui grande originalidade, admito que haja uma ou outra surpresa, mas eu gostava só de começar por outro lado, porque de facto o governo tardou a responder ao agravamento das taxas alfandegárias pelos Estados Unidos.
mas não tanto pela importância prática que isso teria ter anunciado há uma semana, até porque as taxas, por exemplo, agora estão suspensas. Sim. Mas acho que tem a ver com um sinal político. Falhou ou não dar esse sinal político de prontidão. Porque eu acho que é tudo mesmo uma questão também de sinal político, porque lá está, como dizias, por comparação com a Espanha, que respondeu logo, mesmo que não estejam já em prática as medidas, mas passa de facto o governo a imagem de ter despertado para o problema e também abre o flanco para as críticas de toda a oposição, que em bloco tem criticado o governo ou pela inação ou por estar a reagir tarde e, portanto, colocou-se aqui um bocadinho a jeito e acho que politicamente o governo aí falhou ao não digo que não dê importância suficiente ao assunto, mas a não dizer publicamente alguma coisa mostrando que estava a trabalhar no sentido de tentar combater esses problemas. As medidas que vão ser anunciadas, acho que é mais ou menos evidente que haverá medidas de apoio ao setor exportador, aos seguros de crédito, à exportação, que acontecem sempre, bem como apoios para o financiamento e já agora isto normalmente também é pelo Banco de Fomento, já o Governo Costa fazia o mesmo, colocava em prática essas medidas através do Banco de Fomento, pelo menos essa do seguros de crédito. Depois também há a ideia de diversificar os mercados destinatários de exportações, para tornar, no fundo, as empresas, e também aí as garantias são importantes, porque às vezes há mercados, sobretudo quando se inicia a penetração, digamos assim, nesses mercados, é mais difícil quando não há esses seguros, porque as empresas têm mais medo de essas garantias, têm mais medo de arriscar e de poder ficar sem pagamento, digamos assim, desses bens. E, portanto, mas eu acho que são medidas no essencial idênticas àquelas que já foram sendo aprovadas em Portugal, seja na primeira guerra comercial promovida no primeiro mandato presidencial de Donald Trump, foi ali a partir de 17, 18. A própria pandemia tivemos medidas deste género, também durante a pandemia, na altura em que houve ali o colapso digamos assim, do comércio internacional, sobretudo pelo transporte de grandes embarcações e, portanto, eu diria que há de ser à volta destas duas medidas. Pode haver surpresas, obviamente, mas acho que não há muito a inventar nestes casos. Marta, já se consegue perceber e antecipar de que modo é que isto vai mexer na vida dos portugueses, que na realidade, assim como se passa na questão das contas, é nisso que todos estão a pensar, não é? Sim. Eu acho que é um bocado difícil, tendo em conta também o que nós pudermos dizer hoje pode ser já diferente amanhã, por causa deste tipo de decisões que aconteceram, por exemplo, entre ontem e hoje, que ontem os Estados Unidos decidiram suspender por 90 dias uma parte das tarifas que tinham anunciado há um tempo atrás. Hoje a União Europeia portou-se como o adulto na sala e foi dizer ok, enquanto isto estiver suspenso, então nós também suspendemos as nossas. Coisas também aconteceram na primeira vez. Exatamente, e portanto é sempre muito difícil. Eu acho que o que nós podemos dizer hoje, amanhã pode ser outra coisa qualquer. Pronto. O que é que nós podemos dizer hoje? Agarrarmos aos exemplos com base na informação certa, digamos assim, que tínhamos até ontem, que era aplicando-se aquelas tarifas que estavam previstas, nós, por exemplo, em Portugal temos dois tipos de produtos que podem ser vendidos assim em produto final ou servir de componente para outros produtos que, no momento em que forem importados para Portugal, vão logo ter uma taxa de 25% agravada e nós no trabalho que fizemos ontem no público, identificámos dois tipos de substâncias, soja e milho, que têm muito... Podem ter esse impacto. Tem um impacto muito grande porque nós importamos quantidades grandes, valores grandes desse tipo de produto. E, portanto, a soja entra em muitas coisas, basta ir àquela parte dos ingredientes, dos alimentos que nós compramos e a soja está lá sempre, por qualquer motivo. Portanto, vai penalizar seguramente. Teria impactos que às vezes nós não prevemos. Agora, a imprevisibilidade é enorme. O que também pode acontecer e isso é um efeito, acaba por ser um efeito indireto, não é? Isso serão os efeitos diretos. Os efeitos indiretos serão portanto, se a economia acabar por encolher muito por causa da guerra comercial,
quem for governo terá que tomar opções relativamente àquilo que pode fazer e não pode fazer, e se calhar uma medida que hoje pode ser anunciada, imaginemos que hoje um dos partidos anuncia uma medida muito benéfica, imaginemos até aquela que nós já conhecemos do PS, que é o IVA zero para um cabaz de alimentos. Vindos dos Estados Unidos. Eu sei lá se o PS depois vai ter condições para abdicar daquela receita. Não sabemos, pois, não é? Claro. Ele Sim. pode dizer, não dá, para nós não dá. Eles têm uma tese no programa eleitoral deles que é válida, no sentido em que eles defendem, e faz sentido com a lógica de pensamento deles, e será curioso ver o que é que a AD vai lá pôr no deles. Que é, eles não contabilizaram, não incluíram os impactos da crise económica, mas contabilizaram os impactos das medidas que eles querem, que eles defendem, porque eles consideram que estas são específicas, ao contrário das da AD, que são transversais e secas, como por exemplo a descida do IRC, são específicas e podem ajudar a compensar a crise. Portanto, há aqui também, na teoria deles, eles não vão ter que abdicar do IVA, é para manter, da descida do IVA. Agora, nós não sabemos se é mesmo assim. Não é? Claro. E, portanto, esses serão os segundos impactos que também, obviamente, as pessoas acabarão por sofrer, mas que é imprevisível agora saber quais são. Terminaria com um tema diferente que deixei para a Maria Lopes. A Comissão Nacional de Eleições respondeu às críticas sobre os cartazes do Chega, aqueles que assinalam os 50 anos de corrupção e que põem o atual Primeiro-Ministro ao lado de José Sócrates, e 50 anos de corrupção entre aspas, porque é a expressão que eles usam. A CNE considera que a sede de propaganda vigora o princípio da liberdade e que os partidos têm o direito de exprimir e divulgar livremente o seu pensamento, tanto pela palavra como pela imagem ou por qualquer outro meio. Maria, o que é que isto quer dizer na realidade? Que vale tudo em propaganda? Vamos ter o Chega e outros em roda livre? Percebe-se onde é que estão os limites? Se eu percebo onde estão os limites... Bom, posso não concordar com esta avaliação estrita da Comissão Nacional de Eleições, ainda que eu perceba que não é a CNE talvez o melhor órgão para sindicar o conteúdo da propaganda, não é? E para isso há o Código Penal e há os tribunais, e Luís Montenegro tem em tribunal uma providência cautelar. Que eles também referem isso no texto dele, a CNE. Sim, e que os trâmites ainda decorrem. Aliás, o Chega respondeu há alguns dias à solicitação do Tribunal, mas, bom, tu disseste tudo, não é? A Comissão Nacional de Eleições considera que tudo isto se pode fazer e que o conteúdo da propaganda, salvo em raras exceções, presumo eu que seja num delito grave e evidente, e salvo nesse caso é que a CNE pode intervir. Agora, eu se calhar como cidadã tenho algumas dúvidas, mas já percebi que isso será o Tribunal a decidir. Agora, deixa-me só focar aqui numa coisa, é que esta decisão da CNE foi tomada por maioria, só houve um elemento que se absteve, que é o elemento que representa o PAN, o que significa que Teresa Leal Coelho, que é representante do PSD, também votou a favor desta interpretação. Certo. E eu se calhar lembrava que Teresa Leal Coelho e Luís Montenegro estavam em lados opostos da barricada aqui há uns anos, quando se tratou da questão da maçonaria, em que ela foi uma das vozes mais ativas dentro do PSD. Ela achava que se devia... os maçons deviam assumir exatamente. E Luís Montenegro, que era na altura apontado como um elemento da maçonaria, foi... contra isso nessa altura. Pronto. Eu não estou aqui a dizer que poderá haver aqui alguma coincidência, mas é interessante que seja Teresa Leal Coelho e que a representante do PSD na CNE tenha uma leitura diferente do líder do seu próprio partido. Bom, enfim. Que é uma jurista também. Que é uma jurista também. E, portanto... a CNE já se pronunciou, na CNE este assunto está fechado. Falta agora o Tribunal, não é? Há essa providência cautelar, a que o Chega argumentou que os cartazes são uma crítica ao sistema político português, que é dominado
como eles dizem, nos últimos 50 anos pelos maiores partidos, PS e PSD, e que não são um ataque pessoal a Luís Montenegro. Mas a verdade é que é a cara de Luís Montenegro que lá está, não é? E eu continuo a dizer que há ali um abuso, há ali um excesso. Mas enfim, eu não sou jurista, não sou juiz, nada disso. Agora, o Chega é verdade, não é? Que os argumentos que usa é, atenção, nós estamos aqui a falar destes 2 partidos que têm N casos de corrupção e, aliás, a argumentação do Chega ao Tribunal foca precisamente uma série de casos do PSD nos últimos tempos. Há o Tutti Frutti, há o caso do Pinto Moreira, do Joaquim Pinto Moreira, que era presidente da Câmara Municipal de Espinho e que fez muitos negócios com o Luís Montenegro enquanto advogado. Portanto, há aqui uma série de argumentos e de casos, de factos mesmo, que estão em tribunal que o Chega foi buscar. Por isso não sei, aguardemos pelo resultado da providência cautelar. Agora, o tempo a que os cartazes já estão na rua e toda a polémica, isto obviamente, se calhar quem não tinha reparado ainda nos cartazes agora reparou mesmo e os cartazes já cumpriram a sua do ponto de vista do missão. Chega, acho que sim, que os cartazes cumpriram totalmente a sua missão. Falta-nos apenas o momento público e notório. David. O meu público e notório vai para Paulo Raimundo, o secretário-geral do PCP, e pegando aqui nos 2 debates que ele já realizou esta semana, um com Rui Tavares e o primeiro com Luís Montenegro, em que nós vimos um Paulo Raimundo diferente daquilo que era habitual em debate, muito mais aguerrido, mais assertivo, com melhor capacidade para passar a sua mensagem, a deixar-se, mesmo na questão da Ucrânia, obviamente é sempre difícil para o PCP gerir essa discussão, mas mesmo nessa questão com o Rui Tavares ele foi conseguindo soltar-se mais e ficar menos preso às cordas, digamos assim, e portanto acho que, sobretudo, e seria essa a minha nota, até porque já falei aqui disso num tom bastante crítico em relação à entrevista conduzida por Rodrigues dos Santos, não sei se tem a ver com isso, mas acho que essa entrevista, que foi vergonhosa a todos os níveis, pelo menos serviu para espicaçar Paulo Raimundo e, portanto, parece ter sido isso, e parece que vemos uma nova versão de Paulo Raimundo pós a entrevista de Rodrigues dos Santos. Portanto, alguma coisa de bom a retirar dessa entrevista. Foi media training. Sim. Marta. E do verdadeiro, mesmo a sério, em direto. Eu queria aqui assinalar uma coisa que é o contrário do que aconteceu na semana passada, que é, esta semana não houve nenhum caso de justiça que visasse um político. E nós aqui na semana passada falámos sobre se estas coisas acontecem sempre, estes casos e estas decisões de justiça acontecem sempre quando se começa a aproximar um período de campanha, um período eleitoral, e eu queria assinalar que esta semana não aconteceu nada disso e, portanto, quero continuar a acreditar que estas coisas não acontecem porque a justiça está a olhar para calendários eleitorais. Vamos ver, cá estaremos. Sim, é isso, cá estaremos até ao fim, é isso. Vamos aguardando. Maria. Eu trago o book fotográfico do Primeiro-Ministro. O que é isso do book fotográfico? Estou totalmente a leste, toda a gente sabe. Não, eu não. Então, agora quando se abre a página do Governo, www.portugal.gov.pt, o primeiro destaque, logo à abertura, é a agenda fotográfica do Primeiro-Ministro. E o que é isto? O que é? É o Primeiro-Ministro a fazer coisas, obviamente. Ele é o fazedor. É o fazedor. Okay. Agora, eu confesso que nunca tinha... Parece um book de agência. Sim. É fotografias do Primeiro-Ministro nos vários eventos. Nos vários eventos, ou então simplesmente assinar papéis na sua secretária. Numa foto assim, bem rasgada. Uma agenda visual. Exatamente. Pronto. E isto, este é o principal destaque do site, que depois vai rodando, não é? A seguir ao cheque livre para os jovens, o rastreio do cancro da mama, e etc. E depois remata com o Governo chegou ao TikTok, também com uma fotografia do Sr. Primeiro-Ministro a assinar documentos sentado a uma mesa. Portanto, isto é muito a imagem do Primeiro-Ministro, muito mais do que a agenda fotográfica do Governo. Não, isto é muito mais personalizado no Primeiro-Ministro. Obrigada aos 3. Na próxima semana estaremos um pouco desfalcados, mas o David Santiago cá estará para moderar o episódio. Eu volto daqui a 15 dias. Até lá. Boa semana. Até para a semana. Até para a semana. O público fica no ouvido.